E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. E eu tô aqui hoje para falar sobre o capítulo 3 de Mesh, Magic and Muscles, intitulado Mesh Bandage e a Boneca Mortal. Bem, no capítulo anterior o Mesh conseguiu atravessar o labirinto junto com a Lemon. E aí quando eles chegam do outro lado, ainda no exame, eles encontram os alunos furiosos por ele ter conseguido ultrapassar, né, o labirinto. Todo mundo pedindo para ele cair fora, para ele vazar, enfim. E aí ele meio que, a gente passou, o Mesh tá um pouco se lixando para isso. E aí ele meio que fica, quem dera se eu realmente pudesse ir para casa. Que a gente sabe, como a gente viu nos dois capítulos anteriores, que nesse momento não é bem a vontade dele estar ali, né? Ele tá ali que o policial obrigou que ele estivesse ali, que senão ele ficaria perseguindo ele e o pai dele pelo resto da vida. Bem, e daí a Lemon grita para as pessoas pararem, que não é culpa do Mesh. O Mesh está lá pensando enquanto o pessoal ataca ele. A gente tem o Lute, né, que é esse examinador, lá é furioso com ele por ele ter conseguido passar. A Lemon diz ali que ela fez o que ela fez lá no começo do capítulo porque o professor Lute meio que obrigou ela a fazer isso. E aí ela diz que teve motivo para fazer aquilo. E aí ela solta lá que ele disse para ela, ele, o Mesh, que ele se casaria com ela, que ele volta para salvar ela para se casar com ela. E aí o Mesh meio que tipo, eu não disse isso, eu não me lembro de ter dito isso. E aí ela pede para ele não ser tímido, que ele disse sim, a gente fica naquele diálogo de terror cômico. Aliás, tem muito disso pelo menos até agora, né? Nesse mangá. Bem, o Lute admite que armou realmente pro Mesh através da Lemon, que ele realmente pediu para ela atrasar ele lá no exame. Ele não queria que o Mesh passasse. E aí ele solta lá que tanto o Mesh quanto a Lemon cheiram a plebeus e que eles não merecem estar naquela escola. E aí os alunos observam aquilo, e aí o Lute diz que observou a roupa dele suja e sabia que tanto o Mesh quanto a Lemon seriam pobres e que não mereciam estar ali. Bem, daí o Lute tira a varinha, né, para sentenciar lá, para dar a decisão dele sobre os dois. De repente a gente tem o Mesh quebrando a varinha do Lute, bem básico, sem muita conversa. E o Lute surpreso pelo Mesh ter quebrado a varinha dele, o Mesh diz para ele que ele foi desnecessário naquele momento com as declarações dele, com as atitudes dele. E aí a gente tem um grito no fundo de uma pessoa mais velha, que seria o diretor da escola, o diretor de Easton, que é o diretor Valberg. E aí todo mundo para, inclusive o Lute. O Valberg diz que eles vão parar o exame que eles vão passar para a próxima etapa, que é a etapa final. E aí o Lute questiona porque o Valberg está ali. E aí o Valberg diz que quer ver o Lute na sala dele no final do exame. Ou seja, o pau vai torar e provavelmente o Lute vai ser punido pelo comportamento dele no exame. E aí eles passam para a fase do interrogatório, né? O Mesh é convocado para esse interrogatório. A gente presencia ele já numa outra sala escura, com várias figuras ali em cima, no canto superior do salão. O diretor da escola, o Valberg, diz para o Mesh que vão começar o interrogatório e o Mesh agradece ele por ter recebido. Bem, o Valberg diz para ele que deseja saber por que ele escolheu a escola, a Easton. E aí o Mesh não tem uma resposta. Aí ele dá uma resposta bem simples, ele diz que ele poderia ter vivido em paz com a família dele. E aí os outros juízes, digamos assim, estão ali ouvindo aquilo e dizem que isso não é uma resposta, que eles querem uma resposta mais objetiva. E aí o Valber diz que ouviu dizer que ele parou para ajudar uma garota que estava correndo contra o tempo no labirinto. E aí o Vandage simplesmente diz que sim,
acha que foi isso mesmo. O Valberg pergunta para ele por quê, e ele diz que se ele não fizesse, ele teria se arrependido. São respostas vagas, né? O Mesh, ele é um cara bem vago. E aí o Valberg acha engraçado e pontua que o Mesh é o tipo de pessoa que age antes de tentar entender, tentar pensar. E aí o Mesh diz que tinha que tentar, né? E mais uma vez o Valberg acha engraçado e diz que considera aquela uma resposta muito interessante. Bem, e daí a gente tem o Valberg dizendo que existem criaturas muito poderosas, pessoas muito poderosas, e ele se questiona se o Mesh teria esse mesmo tipo de atitude se ele se deparasse com uma criatura, uma figura tão poderosas. E aí que existe uma imensa pressão mágica, né, que é a do Valberg, em cima do Mesh. Os outros presentes na sala ficam impressionados com a pressão, com um imenso poder mágico. E o Mesh meio que se questiona, pergunta o que é isso. E aí a gente tem o Valberg explicando para o Mesh sobre o feitiço, sobre a magia. E ele está basicamente falando de um feitiço que transfere a alma da pessoa mais amada para o alvo, para uma boneca que está em posse lá do Valberg. É uma magia antiga e apenas esse senhor, esse mestre, pode usar essa magia. E daí a gente tem um quadro do pai do Mesh, do Regro, saindo paralisado, aparentemente com a alma fora do corpo, e o policial está do lado dele sem entender absolutamente nada. E aí o Mesh pontua que tudo que ele faz é colocar uma faca na boneca. Ele está com uma visão bem simplista da magia, ele ainda não entendeu o que a magia faria. E daí o Valberg diz que essa alma nunca mais poderá retornar para o corpo original. E aí ele informa que é muito mais poderoso que o Mesh, né? E ele diz que vai lentamente perfurar a boneca com a faca e que no estado atual do Mesh ele não vai conseguir parar ele. E daí o Mesh fica segurando a faca para que ele não perfure a boneca. E ele diz que a única coisa que ele tem que fazer é segurar a coisa enquanto ele puder segurar a faca, né, a espada, enfim. Bem, o Valberg fica surpreso com aquela atitude. E aí ele diz que um dos fundamentos da escola dele, ao qual ele é diretor, é estimular os talentos dos magos de primeira linha. Para fazer isso, ao fazer isso, ele entende que os magos irão progredir e proteger os mais fracos. É uma filosofia da Istan, segundo esse mago. E pelo que ele observou ali, naquele momento, o Mesh nasceu com essas qualidades, por assim dizer. E aí o Valberg pede perdão pro Mesh, diz que isso era apenas um teste, não existia intenção em machucar ele ali. E aí ele pontua que o Mesh é a pessoa perfeita para aquela escola. O Mesh diz que iria esmagar ele, o Valberg, com o punho dele, e o Valberg termina dando boas-vindas para o Mesh à escola de magia Wiston, e assim a gente tem o Mesh ingressando oficialmente dentro da escola, com o fim desse capítulo. Então, gente, como o mangá está muito avançado, ele está no capítulo 81 e amanhã já vai sair 82, eu quis dar essa análise dos 3 primeiros capítulos, só para a gente entender como a história funciona. E agora que o Mesh está dentro da escola, eu vou pular já no próximo vídeo para o capítulo mais recente. E aí quem tiver interessado e tiver gostado e quiser seguir as análises semanais frequentes, é só seguir os próximos vídeos que vão partir para o vídeo mais recente.
De qualquer maneira, eu sempre anexo o link do site para quem tiver interessado em ler o mangá. E aí é só seguir os demais capítulos e podendo aí seguir o mais recente, seguir os capítulos mais recentes. A história está bem avançada e eu garanto que vale muito a pena continuar seguindo aí esse mangá maravilhoso de Mesh, Magic and Muscles, certo? Bem, mais uma vez obrigado aí pela audiência, até o próximo vídeo, eu fico por aqui, fui.